Mas a verdade é o que eu estava dizendo. Todas as cartas nesse momento estão na mesa. E você tem pessoas desse lado que não vão recuar. Eu disse a vocês que eu considero, e eu não posso, como eu sempre disse, eu não sou presidente dos Estados Unidos, eu não tenho o poder de sancionar o Alexandre de Moraes, mas eu tenho uma boa interlocução que eu acho que poucos desconfiam hoje em dia que não. Até o Paul está dizendo que, na verdade, eu sou o grande cérebro. O cérebro o Eduardo diz também, mas o Gold que, na verdade, sou eu que tenho todas as fontes da Casa Branca. Então, se vocês acreditam mesmo nisso, deixa eu dizer a vocês que a minha avaliação é que hoje é 99% certo de que o Alexandre vai sofrer em um futuro muito próximo as sanções da Lei Global Magnitsky, que irão, por sua vez, declará-lo como um violador internacional de direitos humanos, que é o que ele é. A partir disso, é possível que outros países, inclusive, se juntem e venham mais sanções ao Alexandre. Mas a asfixia financeira é feita pelo Global Magnitsky Act. É apenas para outros tipos de asfixia. Quem sabe ele fique impedido de ir para a Europa, quem sabe ele fique sancionado também pela União Europeia. Vamos ver o que vem por aí. Mas o que é importante é que existem alguns dispositivos na lei que dizem que são sancionados não apenas os violadores de direitos humanos, está aqui na lei Magnitsky, mas também os seus aliados. Existem previsões na lei Magnitsky que tratam, por exemplo, da possibilidade de sanções a pessoas que agiram como agentes ou em nome de outro agente em situações de violações de direitos humanos, ou ainda, e essa parte é importante, qualquer um que tenha dado assistência, patrocínio ou provido apoio financeiro, material, tecnológico ou qualquer outro tipo de serviço em apoio a violações de direitos humanos. O que eu quero dizer com isso? Estou explicando para vocês que há uma estratégia, do grego estratégia, que diz o seguinte: primeiro sanciona o Alexandre, que é o violador maior central de direitos humanos. Em seguida, todos aqueles que agirem em sua defesa, em seu resgate, também são considerados seus auxiliadores na forma do que diz a lei. E isso faz com que, uma vez que o Alexandre seja sancionado e suas violações internacionais de direitos humanos tenham sido, portanto, reconhecidas, passa a ser observada a resposta que os outros agentes deram ou darão a essa violação. E isso inclui aqueles aliados que saem em seu socorro, verbalmente, mas principalmente institucionalmente. E disso decorre que será observado com enorme atenção se o presidente da Câmara, Hugo Mota, continuará mantendo refém a pauta da anistia, sendo interpelado sobre esse assunto, caso mantenha essa posição, e se for verificado que ele está agindo para proteger o Alexandre em suas violações de direitos humanos, o presidente da Câmara, Hugo Mota, também será sancionado de forma secundária. Em relação, por exemplo, ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se aplica a mesma coisa, somada ao agravante do impeachment. Porque o que eu tenho defendido, e aí é importante que todos se alinhem no plano, mas é importante que se construa um pedido de impeachment robusto, com grandes juristas, com grandes nomes, e esse pedido seja submetido ao Senado. E aí, se o Alcolumbre se recusar a pautar esse pedido, já tendo sido o Alexandre sancionado pela Lei Magnitsky e, portanto, reconhecido pelos Estados Unidos como violador internacional de direitos humanos, ao se recusar a pautar o impeachment dele, o Alcolumbre também estará agindo como cúmplice. Daí, ambos, Alcolumbre e Mota, estarão sujeitos a sanções, isso sem prejuízo de outros, como o próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, como o Paulo Gonet, como seus familiares imediatos, todas essas pessoas. Então, sim, eu confirmo a notícia de que tem sido falado, tem sido discutida a ideia de sanções contra Hugo Mota e Davi Alcolumbre, dependendo do posicionamento dos mesmos. Como eu disse, se eles sofrerão as sanções ou não, dependerá única e exclusivamente das ações que eles tomarem. Eu acho sempre que você pode escolher, mesmo que tardiamente, fazer a coisa certa. Eu não vou ficar chateado se o presidente Hugo Mota ou se o presidente Alcolumbre forem sancionados sob a Lei Magnitsky. Seus familiares, seus negócios. Eu acho que o presidente Rodrigo Pacheco também é um enorme candidato pelo conjunto da obra no passado, mais de 50 processos de impeachment retidos.
Eu faria esse acordo. Você faria esse acordo? Eu faria esse acordo. Bom, vamos falar então do assunto principal do programa de hoje. Pauta quente. Vamos falar da pauta quente hoje, então. Que é o Alexandre, para variar. O Alexandre surtou. E eu vou dar uma informação aqui para vocês que eu recebi agora, um pouco antes de entrar no ar. Daqui a pouco a imprensa pode verificar ou não, porque eu já entreguei para jornalistas muito mais competentes que eu vi que o Alexandre de Moraes está, neste momento, em Roma. Eu não sei o que ele foi fazer em Roma. Parece que dormiu confortavelmente com a família dele na embaixada de Roma no Brasil, muito interessante. Nesse momento onde o Brasil está pegando fogo, onde o Michel Temer está fazendo o vídeo. O Alexandre está em Roma. Talvez por isso esteja meio distraído, talvez esteja precisando de um certo descanso e um tratamento, porque hoje ele teve um surto digno de vilão de filme quando vê que tá no final, que tá perdendo. Então vou fazer uma recapitulação aqui, porque vocês certamente se lembram que na semana passada o Alexandre impôs uma série de medidas cautelares ao presidente Bolsonaro, dentre elas a proibição de utilizar redes sociais, seja diretamente, seja por meio de terceiros. Aí beleza, havia medida cautelar sobre essas redes sociais, absolutamente insano e desnecessário, mas ele fez e parte do Supremo até referendou. Mas no início dessa semana, o Alexandre publicou outro despacho. Eu não vou nem dizer explicando, mas complicando, dizendo que, na verdade, havia uma decisão dele que não era exatamente aquilo, e dizendo que a proibição que ele tinha imposto abrangia mais coisa, apesar dele nunca ter tido escrito isso antes. E eu não vou ler aqui a medida cautelar, porque é uma medida extremamente confusa. Mas, na prática, o Alexandre estava corrigindo a primeira decisão dele, que era da proibição de utilização de redes sociais e expandindo o escopo para incluir também uma proibição de transmissão ou retransmissão ou veículos de áudio, vídeos ou transcrições de entrevistas em qualquer plataforma. Essa foi aquela decisão que nem o Demore, lá no Inteligência Limitada, disse que entendeu. Ele falou assim, se for isso, é um absurdo. E aí surgiu outra dúvida, que era se o presidente Bolsonaro estava impedido de mandar, por exemplo, áudio no WhatsApp, porque você não podia retransmitir áudio, se ele estava impedido de dar entrevista, se ele não estava impedido de dar entrevista, mas sim o jornal que estava impedido de publicar, enfim, ninguém entendeu nada, nem a imprensa, nem os advogados, nem o Bolsonaro e provavelmente nem o Alexandre entendeu o que ele escreveu. E eu disse ali naquele momento, no Inteligência Limitada, que o Alexandre era um semi-analfabeto. A qualidade da escrita dele, para quem trabalha com comunicação, é uma vergonha. Ato contido a esse desesclarecimento do Alexandre de Moraes, que não esclareceu nada, deixou todo mundo mais confuso, o Bolsonaro estava no Congresso Nacional e foi abordado pela imprensa, ocasião na qual ele fez um pronunciamento, que foi aquele cujas imagens viralizaram no mundo inteiro. Daí, por conta do pronunciamento do Bolsonaro à imprensa, o pseudo-juiz Alexandre de Moraes publicou uma decisão com a seguinte conclusão: intime esses advogados do Jair Messias Bolsonaro a prestar esclarecimento para as 24 horas, descumprimento das medidas cautelares sob pena de prisão do réu imediata. Aí ninguém entendeu nada mesmo. O Alexandre estava ameaçando o Bolsonaro de prisão porque ele deu uma entrevista, porque, na verdade, publicaram a entrevista nas redes sociais, porque os jornais gravaram ele ou porque saiu nos noticiários, ninguém sabia responder. Então aquilo que estava confuso na segunda ficou muito mais confuso na terça-feira e na quarta-feira. Então a proibição era de não usar as redes sociais, depois virou não transmitir ou retransmitir o conteúdo em áudio e vídeo. Daí quando o Bolsonaro dá um pronunciamento sem que ele tenha gravado nada em vídeo ou áudio, o Alexandre ameaçou de prisão por dar uma entrevista e ele se atrapalhou todo, ninguém entendeu absolutamente nada. E veio, como nós abordamos ontem, uma reação da velha mídia, crítica ao Alexandre com todas as letras, editorial, Globo News, todo mundo que nunca soltou a mão do Alexandre de Moraes, disse que ele estava praticando censura e que isso era inaceitável. Vocês viram aqui no programa de ontem, quem falou isso? Globo News, Band, Metrópolis, Folha de São Paulo, Estadão, todo mundo. E aí, finalmente, parece que ele percebeu, ou pelo menos não acho que ele percebeu, eu acho que ele foi forçado a reagir a uma cagada colossal que ele tinha feito. Ele viu o que pegou mal, digamos assim. E aí decidiu meter. Ele não podia recuar. Lembra que eu falei isso? Falei isso no programa de ontem. Quando o sistema coloca um limite no Alexandre, o Alexandre tem duas alternativas.
Ou ele se limita e perde poder, ou ele dobra a aposta e tem que... o sistema acaba se livrando dele mais cedo ou mais tarde. E dentre essas duas opções, o Alexandre tentou meter uma terceira, que foi um somebody love. O famoso foi mal, tava doidão. Só que o foi mal, tava doidão dele fez menos sentido do que a decisão original. Eu vou ler com vocês alguns trechos, porque gente, é inacreditavelmente mal escrita. Então, não se sinta mal se você não entender. Hoje de manhã, aliás, os advogados me mandaram essa decisão, e a imprensa